Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Muita gente assistindo os vídeos aqui, graças a Deus, porém poucas inscrições. Tá chegando agora e ainda não é inscrito? Confirma aí a tua inscrição, confirma também o teu like, é muito importante aqui para o canal e de graça para você, beleza? Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, como vascaíno, um vídeo de domingo, com muitas informações, e é claro, eu quero, repetindo aqui, a sua opinião sobre, vou dar um exemplo, sobre o possível, né, novo diretor de futebol do Vasco. O Vasco está negociando, o Vasco está tentando, a janela está aberta e o Vasco parado no mercado da bola, o time do Vasco precisando de reforços, o Vasco, né, em si, não tudo. E assim, quando eu falo de reforços no Vasco, eu falo em reforços em todas as áreas. No departamento de futebol, na questão da comissão técnica, eu acho que dá para isolar, dá para separar, porque a comissão técnica é boa, né? Nós temos o Fernando Diniz, um técnico do mais alto nível, na minha opinião, eu adoro o Fernando Diniz e toda a sua comissão. Agora, ele precisa reforçar o time, ele precisa de peças. Só que para o Vasco contratar jogadores, o Vasco precisa de um novo diretor de futebol, que é o caminho natural das coisas, principalmente no mundo da bola. Hoje o futebol, gente, é globalizado. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe, jogador, dirigente, diretor. E de ontem para hoje surgiu um nome, vou pegar para vocês aqui, do Eduardo Freeland. Eduardo Freeland teve passagens por Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Bahia, atualmente está no Avaí, um profissional muito contestado, um profissional muito lento. São essas as informações que eu peguei. Não posso ficar ludibriando aqui o torcedor. Então, assim, é um profissional que está trabalhando num clube de Série B, né? Ou seja, não é prateleira 01. Tudo bem, Eduardo, mas o Pedrinho disse lá atrás que não iria contratar profissionais, grandes jogadores, enfim, de primeira prateleira por conta da condição financeira do Vasco. Beleza, beleza, tudo certo. Agora, esse profissional, o diretor executivo, isso de qualquer grande equipe, né? Serve para qualquer grande equipe. Parece que o Vasco ele está parado no tempo com relação a isso. Parece que o Vasco ele se isolou com relação a grandes profissionais. Gente, vou falar um negócio para vocês. Não conheço o trabalho do rapaz, não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Até meu xará, né? Eduardo Freeland, meu xará e tal. Agora, não dá para continuar do jeito que está. Esse profissional aqui vai ter autonomia para trabalhar no comando do futebol do Vasco? Esse profissional aqui vai ter liberdade para comandar o futebol do Vasco junto com o Fernando Diniz? Porque o diretor de futebol ele é muito importante até para a comissão técnica, para as conversas, para o diálogo. Será que é o profissional correto? Vou repetir aqui, eu não conheço, talvez o Pedrinho conheça, assim como o Felipe. Né? Então, agora é oficial, parece que a negociação avançou demais. Eduardo Freeland deve ser o novo diretor executivo do Vasco. Conversei com algumas pessoas durante a madrugada, né? Teve negociações, teve conversas. Então, assim, as coisas estão acontecendo, sim, dentro do Vasco, porém, tá? Eu não sei se são as coisas corretas. Não, mas a condição do clube é essa. Espera aí. Temos outros profissionais brasileiros no mercado. Nos últimos dias surgiu o nome de um português, temos aí o Felipe Ximenes, entre André Mazuco, que já trabalhou no Vasco e é um bom nome, não é um nome tão caro. Ontem saiu também que o Rodrigo Caetano confidenciou a amigos que têm interesse em retornar ao Vasco da Gama após a Copa do Mundo, né? O Rodrigo Caetano, que é um cara que eu tenho certeza que tem um coração vascaíno, é um cara, para mim, o melhor profissional, para mim, o melhor diretor de futebol executivo do Brasil, hoje na seleção brasileira. Ou seja, se acertou com o novo presidente da CBF e vai continuar. Né? A permanência do Rodrigo Caetano na CBF, gente, era incerta. Era incerta. Nesse momento, tá, ele se acertou, eles conversaram e, enfim,
deve voltar ao Vasco, porém após a Copa do Mundo. Agora, trazendo para a realidade, está aqui o nome executivo, Eduardo Freeland, se despediu do Avaí, é aqui do Rio de Janeiro, conhece todo mundo do futebol do Rio de Janeiro, repetindo, trabalhou no Flamengo e no Botafogo, e agora será, tá, o novo diretor executivo de futebol do Vasco. As conversas, segundo as informações e apurações, estão bem, muito bem adiantadas. Agora peço aqui embaixo mais uma vez o seu comentário. Sobre o time, sobre reforços, não dá, tá, para o Vasco ficar parado, o Vasco, principalmente dentro dessa semana, uma semana decisiva para a questão envolvendo reforços. Aí você vai perguntar, pô, Eduardo, por quê? Porque temos parada por conta do Mundial de Clubes, né? Parada por conta da data FIFA, né? Então, assim, é importante essa parada para o técnico Fernando Diniz trabalhar com o time, questão da equiparação física, entrosamento do time, um time realmente do Vasco precisando dessas questões. É o tempo necessário, talvez, né? Eu não sou treinador, mas talvez o tempo necessário para o Fernando Diniz estar ajustando esse time do Vasco, que não é um time ruim. O Vasco não tem um time ruim. O Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, uma boa zaga. A zaga não é a zaga dos sonhos, ainda falha, sim, mas é uma boa zaga. Maurício Lemos, recuperado, pode entrar no time titular. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Meio campo com Tietê, Coutinho, Jair, que pode renovar sim seu contrato com o Vasco. Paulinho Paula, entre outros jogadores. Dimitri Payet, carta fora do baralho. Vamos se livrar desse problema. O Dimitri Payet é um problema sério. É um cara, é uma bomba relógio dentro do Vasco. Né? E aí você vai pro ataque, você encontra um Adson, Nuno Moreira, um Verratti. Então o Vasco tem sim bons jogadores. E o Fernando Diniz vai conseguir explorar mais esse time do Vasco. Pelo menos eu acredito nisso. Agora ele tem que blindar esse time da política do clube, dessas questões extra-campo que o Vasco acaba sofrendo e ninguém repara isso. O Vasco é aquele ditado, né? O tal gigante adormecido. Né? É o novo momento do Vasco. Um novo momento não, porque o Vasco vive isso há 30 anos já, nessa pendenga, nesse inferno astral. Essa que é a grande realidade do nosso clube hoje. Então, gente, o Vasco está se movimentando no mercado. Vou repetir para vocês aqui, e vou pedir mais uma vez o comentário. Não conheço o profissional. O Vasco precisa desse profissional, sim. Sobre o time, o Vasco precisa de reforços. A janela está aberta. O Fernando Diniz está com tempo para trabalhar e, enfim, a diretoria ainda não entregou nenhum reforço para o técnico Fernando Diniz, nenhum reforço, tá? Tem o que tem lá, é base, aposta, é o que tem lá, né? Talvez a recuperação do Guilherme Estrela, que é um menino que tem muita bola, da nossa base, né? Tem a recuperação do David também, que pode entregar na temporada. Estou falando, o Vasco tem um bom time. O Vasco tem um bom time. A renovação do Coutinho muito bem encaminhada e tem que continuar, na minha opinião. Muita gente aqui contra Coutinho. Tá bom, dispensa o Coutinho, vai contratar quem? Fala para mim. Tem grana, tem bala na agulha para contratar? Tem jogador nível Coutinho no mercado da bola? Não tem, gente. Eu falo isso com todo respeito aqui. Tá? Não tô aqui para ficar ludibriando o torcedor do Vasco. Tá? Temos 2 milhões de acessos aqui por mês. 2 milhões de vascaínos aqui, não vascaínos também, assistindo os vídeos, comentando. Não tem problema ser contra. O do contra, zero problema. Mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem por conta da maldita da política do Vasco. Né? É um mundo totalmente desnecessário. E ninguém vê que isso só faz mal ao grande Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, é isso. Mas antes de encerrar o vídeo aqui, tá? Eu quero dar uma atualização sobre o Busquilha, né? Que o Vasco tem sim interesse no jogador. Ontem eu procurei saber mais a fundo sobre o atleta, repetindo aqui, um atleta de 29 anos, hoje joga no Operário, mas um atleta de prateleira 01. O Vasco pode apertar mais essa negociação, um jogador novo ainda, está se destacando. Dá para o Vasco chegar junto, dá para contratar um novo camisa 10, mais um camisa 10, manda para ir embora, traz um Busquilha, bom jogador. Outra situação importante aqui para o Vasco, venda da SAF. Ela tem que acontecer. Eu vou repetir sempre isso aqui. Mas antes de encerrar o vídeo, de anteontem para ontem, eu conversei com o meu grande mestre aqui, meu grande amigo, o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, da Rádio Itatiaia, tá com a seleção brasileira, cobrindo os jogos da seleção. E ontem ele trouxe um vídeo exclusivo aqui para o canal.
Quero que você assista com atenção, veja com atenção e deixe aqui embaixo os seus comentários. E fica atento aí, porque teremos algumas participações especiais aqui, tá? Como Heraldo Leite, De Aranha, Zé Carlos Araújo. Eu ainda estou vendo ainda a situação do garotinho, mas é um grande mestre que eu tenho também. Garotinho, um beijo, está sempre acompanhando aqui o canal também. Então, assim, pessoas importantes do mundo da bola, para mostrar para a galera que eu não estou isolado, né? Que eu estou sempre tentando trazer o melhor aqui para vocês aqui no canal, que é o mais justo, tá certo? Então, fica agora com as palavras aí do meu amigo Wellington Campos. E assim eu encerro o vídeo. Wellington Campos, meu grande amigo. Fala com a gente aí. Um abraço para você, meu querido Eduardo Ferrari, para os inscritos do seu canal, sua alta audiência, sua credibilidade. Estamos aqui em Guarulhos, acompanhando a seleção brasileira aqui em Guarulhos, São Paulo. E, sem dúvida, essa situação do Vasco da Gama incomoda a todos nós, né? Ainda há pouco eu vi um comentário desses grupos de vascaínos que a gente teve o prazer de ser convidado, que a gente nem emite opinião. Eu fico só vendo o que a galera fala. E um comentário que me chamou a atenção: nossa, como é triste ver o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo viajando para o Mundial e o Vasco sofrendo politicamente, né? E essa é a grande questão, esse é o grande embate do momento. E aí vem aquele negócio da EQEP, que muita gente diz que a 777 contratou a EQEP. Não, gente, a EQEP é a dona de tudo, é dona dos clubes de futebol, é dona da empresa aérea, é dona da outra empresa, tá? Pelo que eu pesquisei, pela que as pessoas que moram nos Estados Unidos que me informaram também. É até aquelas que participaram da venda na época da SAF do Vasco para a 777. Sei que isso hoje divide muitos torcedores. Vejo também nos comentários. Tem gente que amaldiçoa o Jorge Salgado por ter feito o negócio. Tem gente que diz o seguinte: olha, se não tivesse feito isso, estava quebrado. Não tinha subido, estaria na terceira divisão. Então, sabe aquela casa que falta pão? Todo mundo manda e ninguém tem razão? Isso é um ditado que eu aprendi lá em Formiga, Minas Gerais, na minha doce cidade de Formiga, com a vovó Iracema. Então, se você não é bem administrado, todo mundo acha que pode mandar e todo mundo acha que tem razão e ninguém tem razão. Então, meu querido Eduardo Ferrari, o Vasco tem 48 grupos políticos, é muita coisa, gente. É muito fracionado politicamente. Deveria se unir em torno de um cara só, o Vasco da Gama. Ah, Wellington, que discurso bonito o seu, e na prática? Eu sei que na prática é bem complicado. Eu sei que cada um puxa para um lado. Tem gente que é a favor da SAF, tem gente que não é a favor da SAF. Será que os botafoguenses são contra a SAF? Será que os cruzeirenses são contra a SAF? Os atleticanos? E aí a gente sai falando de outros clubes pelo Brasil e pelo mundo também. Ah, mas a do Vasco não deu certo. Será que o problema é só nos Estados Unidos, na 777? Não tem um problema aqui dentro do Brasil, dentro de São Januário? Né? Ah, mas a arbitragem vai decidir quem manda. E aí? Você está mexendo com uma empresa americana, capital americano que foi colocado numa empresa brasileira. Para quem não sabe, para quem não gosta, gostando ou não, o governo norte-americano protege as suas empresas no exterior. E daí? O que tem a ver com isso, Wellington? Será que isso não vai atingir a SAF do Vasco da Gama? Perguntas. Perguntas, apenas perguntas. Então, meu querido Ferrari, eu queria estar aqui falando que, aproveitando seu sobrenome, que o Vasco está embalado, que o Vasco está na ponta do Campeonato Brasileiro, que o Vasco está classificado na Libertadores, que o Vasco está embarcando para o Mundial. Eu queria falar tudo isso, mas fica esse mexe, esse molho.
será que o Léo Jardim vai embora? Será que o Puma vai embora? O Paulinho fica? Felipe Coutinho fica? Paê foi uma... Gente, estão tentando. Ah, mas eu não gosto da SAF, Wellington. Beleza. Pega o time atual do Vasco da Gama, bem ou mal, quem foi que montou? Né? Ah, mas deixou uma dívida. Será que a dívida é tudo isso? Cadê o balanço? Numa folha de papel pequenininho, resumido? Bem, eu tenho noção de contabilidade. Balanço não é só isso, não. Ah, Wellington, mas a empresa lá não era uma boa. Perfeitamente. Não vou discutir isso com você. Não vou discutir isso. Gente, a única coisa que eu quero, o Eduardo quer, você quer, é um Vasco forte, é um Vasco grande, é um Vasco unido. Parece que é pedir demais. Mas vamos colocar o sapatinho. Já chega o Natal. Quem sabe Papai Noel dá esse presente a todos os vascaínos. Torço para que o Pedrinho consiga recuperar o Vasco. Torço para que esse assunto 777 resolva o mais rápido possível. Torço pelo meu amigo Fernando Diniz acertar o time do Vasco, colocá-lo em mares mais azuis, mas vida que segue. Eduardo, obrigado pelo seu carinho, pelo seu convite, espero ter ajudado.